Boa tarde. Vamos iniciar, dentro de 3 minutos, a exposição doutrinária desta tarde. É uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Preparemo-nos para esse momento, escutando essa bela melodia de Mozart. Sejam bem-vindos. São 16 horas, vamos iniciar o nosso trabalho, como de hábito, preparando-nos. Fazemos a prece, convido-os para me acompanhar. Neste momento, mestre amigo, estamos aqui reunidos em teu nome. Distende as tuas bênçãos sobre todos nós, os nossos familiares, os nossos amigos, e a quem mais estivermos pensando nesse instante. Fazemos parte dessa família espiritual, da humanidade, e por conseguinte, cabe a cada um de nós zelar e orar uns pelos outros. Te pedimos em especial pelas criaturas que estão passando por dolorosas provações. Outras em expiações de grande porte. Assim, atendidos todos nós pela nossa rogativa, damos início à atividade programada para este horário. Assim seja. O tema de hoje é um tema que talvez muitos de nós já pratiquemos, mas não temos muita ciência ou consciência. Vamos ver se conseguimos, ao final, ampliar um pouco a nossa compreensão a respeito de fé e esperança, fé e caridade. O nosso tema está baseado no capítulo
19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título A Fé Transporta Montanhas. E o subtítulo, que está na primeira instrução dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Vamos ver o que esse Espírito protetor, o José, nos falou nesse item. E peço àqueles que tiverem vontade, leiam depois todo esse capítulo. É muito interessante. Mas vamos nos fixar neste, no item 11. Diz assim os primeiros parágrafos. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não devem entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Se não é a fé que se dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Mas vamos ver, em primeiro lugar, o que significa fé. Os Espíritos nos ensinaram também no Evangelho, no item 3, desse mesmo capítulo, o conceito de fé. O que nós podemos entender e compreender sobre fé? Temos que tirar, inicialmente, do nosso imaginário aquela fé religiosa que foi nos ensinada e que nos é ensinada ainda e é importante, sem sombra de dúvidas. Mas vamos além disto. Vamos entender que a fé não é uma questão religiosa. É uma questão de vida. É uma questão de desenvolvimento de nós próprios. Diz os Espíritos que então, para que a fé seja realmente essa fé alicerçada, vigorosa, e que atenda àquela indicação do Mestre, quando ele disse-nos na condição que estivéssemos, se tivéssemos fé do tamanho de um grão da mostarda, moveríamos montanhas. Que fé é esta? Então vamos ver. A fé deve ser confiança, deve ter confiança. Confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, de algo. Confiança que se tem no cumprimento de algo. Ela precisa também ter certeza de atingir o objetivo que estamos pretendendo. Mas deve também apresentar lucidez, onde nós conseguimos, pelo pensamento, ver os fins a que desejamos atingir e os meios para conseguir. Então, a fé precisa ter esses três postulados: confiança, certeza e lucidez. Vejam assim, não é tão difícil para nós entendermos essa fé. Todos nós aprendemos pela vida e pelas inúmeras experiências de todos os dias que a noite, por mais negra que possa ser, vai enfrentar a madrugada e os primeiros raios de sol se farão presentes.
Também sabemos que ao entardecer, quando o sol vai se escondendo, vamos então dando, por assim dizer, as costas ao sol, a noite vai se aproximando. Sabemos disso todos os dias. Quando levantamos pela manhã e abrimos os nossos olhos e vemos a luz do sol, sabemos que, decorrido X horas, a noite voltará. Da mesma forma, adentrando a noite, depois de percorrermos algumas horas, o dia se apresentará para nós. O que faz que a gente tenha essa percepção? Essa confiança? A experiência. A experiência faz com que nós tenhamos a certeza e confiemos nela. E sabemos que, ao amanhecer, dando tempo ao tempo, vamos ter a noite de volta. Tudo isso porque nós experimentamos. Nós também temos fé no alimento que ingerimos, confiança, certeza e lucidez. Porque ninguém, em sã consciência, iria ingerir veneno para alimentar-se. Escolheremos o alimento que nos sustente a vida corporal. Assim, nós vamos construindo essa fé e ela deixa de ser aquela fé religiosa, de nós orarmos a Deus e esperarmos que as coisas aconteçam. Muitas vezes nós ficamos de braços cruzados, esperando que Deus ou os espíritos, sejam eles quem forem essas entidades, resolvam por nós. Não funciona assim. Nós precisamos trabalhar. A fé tem que ser operante. E qual é a face operante da fé? A caridade. Como caridade? O bem que fazemos ao outro, o bem que fazemos a nós, o bem que fazemos à humanidade. Isso é caridade. Mas o que seria caridade, então, conforme entendia Jesus, para que a gente não faça confusão? Achando que caridade é dar um prato de comida, é fornecer um cobertor, é dar água, é alimentar alguém, curar uma ferida ou outra. Faz parte. Mas não é a caridade integral. A caridade, conforme Jesus entendia, é o exercício da benevolência para com todos. O exercício da indulgência para com as imperfeições alheias e perdão de todas as ofensas. Aí está a caridade. Bem, vamos pegar esses três itens da caridade. Benevolência. Nós, em muitos momentos, deixamos de ser bons, isto é, agimos no bem, deixamos de agir no bem, porque temos dúvidas. Será que a minha dádiva, a minha oferta, o meu donativo, será bem aproveitado por aquele que receberá? Será que ele fará bom uso dos bens que eu estou transferindo para ele? Estou na dúvida. Onde está a minha fé? Onde está a confiança? A certeza e a lucidez? Ora, se eu transferir um bem que era de minha propriedade para o outro, ele já não é mais minha posse. É do outro. Esse outro fará com o bem que recebeu o que desejar. Já não nos cabe mais nenhuma responsabilidade.
Então não nos preocupemos, ou melhor, tenhamos a lucidez de quando fazemos a doação de algo, esse outro estará de plena posse e não nos é mais lícito cobrar resultados daí para frente do que ele possa fazer. Esta fé é indulgente, melhor dizendo, a caridade é indulgente. Significa que nós não emitiremos nenhum julgamento a respeito do nosso próximo. Podemos até identificar uma imperfeição ou outra, entendendo que todos nós ainda carregamos imperfeições. Em graus variados, uns mais, outros menos, algumas com algumas imperfeições bastante acentuadas, outras de forma muito leve, mas todos, porque ainda estamos nesse planeta de provas e expiação, o segundo na escala evolutiva, isto é, recém saímos do primarismo. Estamos a caminho de outro mundo, do mundo de regeneração, que será o terceiro na escala dos mundos, na escala evolutiva. Mas bem, enquanto estamos aqui, temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Então, Jesus também já tinha nos dito em outra ocasião que deveríamos olhar muito mais a trave que temos no nosso olho do que o cisco que está no olho do nosso próximo. Isto é, ele diz, em outras palavras, te analise primeiro, vê as tuas possibilidades, identifique as tuas virtudes, identifique também as tuas imperfeições. Faça esse comparativo contigo mesmo, porque nós vamos precisar desse autoconhecimento para nos renovar espiritualmente. Vamos precisar desse autoconhecimento para tornarmos-nos criaturas indulgentes para com as imperfeições dos outros. Significa aceitar o outro como ele se apresenta hoje. Porque assim gostaríamos e gostamos que os outros nos aceitem com as mesmas imperfeições, ou com as imperfeições que nós temos. Quem de nós não as possui? Como possuímos virtudes também, não podemos negar isto. Mas ele vai mais além ainda no conceito de caridade, o mestre. Diz ele, para completar a caridade, é preciso perdão. É preciso perdoar. Por que isso é importante? Porque o perdão faz com que nós construamos a humildade. Reconhecemos a questão negativa no outro, tanto quanto reconhecemos em nós. Aliás, diz a psicologia que só entendemos e só compreendemos a imperfeição do outro porque a temos. Temos em nós, conhecemos, por isso que identificamos no próximo. Então, se nós dizemos a alguém, o fulano ou o beltrano é um poço de orgulho, cuidado. Talvez estejamos nesse mesmo poço, porque sabemos identificar o que seja orgulho na sua profundidade. Então busquemos, meus irmãos, consolidar esta fé na certeza de que alcançaremos os objetivos. A confiança em alcançá-los e a lucidez
para usar os meios e também para identificar o resultado. Assim nós vamos conquistando esses dias bons da vida, tornando-nos benevolentes, indulgentes e os que perdoam. Mas cabe também aqui no perdão uma outra questão. Já aprendemos a nos perdoar? Esse é um exercício que necessitamos fazer. A caridade sem a fé não basta para manter os homens em ordem social, capaz de se tornar felizes. Olha só. Não basta para nos tornar felizes caridade sem fé. O que seria essa caridade sem fé? O assistencialismo, por exemplo. Aquilo que nós damos aos outros como descargo de consciência. Vou dar porque me sinto bem dando, mas é muito mais para satisfazer a mim do que me interessar pelo meu próximo. Porém, cabe aqui um destaque. A grande maioria do povo brasileiro, é altamente caridoso. Basta uma situação desagradável, onde encontramos as criaturas em dificuldades, que nós, como povo, como nação, como seres sociais, nos mobilizamos para diminuir as agruras do nosso próximo. Somos reconhecidos assim, sinal de que nós já temos e já alcançamos uma certa espiritualidade, onde o próximo diz respeito a nós. Graças a essa caridade, nós aqui temos sim zonas de miséria. Temos alguma fome, algumas condições precárias, mas o número destes é sempre bem pequeno, porque nós somos generosos, somos caridosos. Vamos nos ajudando mutuamente. E por que fazemos isso? Porque temos fé que toda a ajuda que prestarmos a esses nossos irmãos desvalidos, eles receberão com alegria. Talvez eles não nos digam muito obrigado, mas isso não nos importa, porque não estamos oferecendo nada a ninguém pela troca do muito obrigado, mas pelo prazer de auxiliar o outro. É assim que nós construímos essa fé. A fé que o enfermo tem em recuperar a sua saúde. E ele mantém essa fé constantemente. Mesmo aqueles que dizem que já cansaram, já estão desvalidos, já estão no final de suas forças, assim mesmo eles têm ali fé, porque ela está alicerçada na esperança e na caridade. Porque quantos estão envolvidos com esse enfermo orando por ele? Quantos de nós estamos sustentando a fé dessa criatura? Porque sabemos que a vida não se extingue com a morte do corpo físico. Porque embora perecendo esse corpo, aquele que habitava o corpo enfermo sai dele, carregando todo o seu conhecimento, todo o seu patrimônio espiritual. E com ele também vai
as nossas vibrações, as nossas preces. Então, caridade é fundamental. E ela, como diz os Espíritos, se não realizássemos, seríamos criaturas altamente egoístas. Veja, ainda temos egoísmo em nós, mas já conseguimos nos doar um pouco. Fé e caridade. A caridade sem fé não existiria. Vejam, quantas criaturas deixam o conforto de seus lares para se dedicar a atender os desvalidos. Por exemplo, na África Central, com aqueles nossos irmãos carentes de todos os recursos materiais que hoje nós conhecemos, carentes dessa tecnologia maravilhosa que hoje detemos. Eles não têm. Mas essas criaturas dedicadas para lá se deslocam, porque sabem que o contato com eles, levando poucos itens materiais, levam consigo uma dose altíssima de caridade e de esperança. É um mundo que se descortina para eles, e como o dia se descortina para nós, numa evolução contínua até que o sol brilhe, também a evolução dessas criaturas se dá nesse processo, de pouco a pouco, porque eles precisam se aclimatar, compreender a ideia, mudar os seus paradigmas. Mas nós podemos ajudar essas criaturas lá, estando aqui sem sairmos de nossos confortos, orando por eles, nos lembrando todos os dias que temos irmãos nossos que passam fome, que amanhece o seu dia e não sabe se terão alimento para os seus corpos esquálitos naquela hora ou durante o dia. Outros, talvez, não tenham certeza de matar a sede, sorvendo uma água limpa. Mas lá eles estão vivendo. Nós podemos ajudá-los. A todo momento que levarmos o alimento à nossa boca para nos alimentar, pensemos neles. Porque parte dessa energia vai chegar neles. Eles vão sentir a solidariedade. Não que a fome vá diminuir, não que eles alimentarão seus corpos porque nós alimentamos o nosso, não é isto. Eles sentirão o sentimento de solidariedade, o sentimento da esperança, da caridade, para que eles mantenham a fé, vivendo dia após dia. Quantos irmãos nossos levantam todos os dias com o ideal de fazer o bem. É a grande maioria da nossa humanidade. A grande maioria. Uma minoria barulhenta, diga-se de passagem, é que produz o mal. Uma minoria. Mas nenhum deles
desses que estão atrelados ao mal, com raríssimas exceções, levanta-se pela manhã e diz: bem, agora eu vou sair e fazer a minha maldade a quem eu encontrar. O ser humano não pensa assim. Poucos, como eu disse, são raros, são exceções. Então, nós outros, que somos a maioria, precisamos mudar os nossos paradigmas. Precisamos começar a pensar mais no bem, a propagar mais o bem, a propagar a caridade, a fé, a esperança. Porque nós nos alimentamos destas energias. E toda vez que nós nos reportamos ao mal, nós alimentamos esse mal. E o contrário é verdadeiro. Toda vez que expandimos o bem, toda vez que falamos no bem, que divulgamos o bem, nós estamos alimentando o bem. A escolha é de cada um. O importante é que nós temos essa fé, que é inata, ela faz parte do ser humano. Não a fé religiosa que nos foi ensinada, mas essa fé do dia a dia. Essa fé que faz com que nós mantenhamos firme a nossa vida, sabendo que não estamos sozinhos. Que embora adormecendo o nosso corpo à noite, um novo dia nos espera logo ali. Porque se nós não tivéssemos essa fé, que acordaríamos no dia seguinte, nenhum de nós colocaria os nossos despertadores regulados para tocar às X horas. Por que fazemos isto? Porque temos fé. Mas quem pensa nisto? Quase nenhum de nós pensa, porque ela é inata em nós. Sabemos que tomando um copo d'água, matamos a nossa sede. Isso faz parte, isso é fé. Sabemos também que ao tomar um remédio que foi prescrito, ele nos fará bem. Aí estão para serem comprovadas as experiências com os placebos. Jesus sempre falou isto: meu filho, vá, a tua fé te curou. Veja, ele já nos tocava naquele instante, nos dizendo isto. Só que nós confundimos um pouco essa fé inata em nós com a fé religiosa. Uma fé que oramos a Deus e cruzamos os nossos braços e esperamos que Deus resolva o nosso problema. Esta não é fé. Porque a fé deve estar alicerçada na esperança e na caridade, que são as duas filhas da fé. Vamos, para finalizar, esse conceito sobre fé e caridade. Não basta abster-se de praticar o mal. É preciso fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. Não basta não fazer o mal. É necessário fazer todo o bem. Outro ponto. Só o bem é que assegura a nossa sorte futura. Só o bem nos assegura o futuro.
o futuro feliz. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Isto é, reconhece o cristão pela caridade que faz, pelo trabalho que desenvolve. E depois vamos encontrar um outro item importantíssimo, que não pode ser esquecido por nós, e que os Espíritos afirmam isto com muita categoria, com ênfase. Fora da caridade não há salvação. Então vejamos que tudo isto, ao entendermos a fé, a caridade, a esperança, entendendo que essa fé é a mãe da esperança e da caridade, e que a caridade sem fé não existe, vamos perceber que estamos trabalhando no nosso autoconhecimento. Por conseguinte, a partir desse autoconhecimento, nós estamos nos renovando espiritualmente. Sem muito esforço. É nessa transição, conforme expliquei, da madrugada para o dia, ou no entardecer para a noite, que nós vamos evoluindo, vamos ganhando confiança, certeza e lucidez. Isso é fé. Confiança, certeza e lucidez. A fé raciocinada. Assim, agradeço a participação de todos. E antes de nós encerrarmos com a prece, quero convidar aqueles que ainda não receberam esse convite para estar conosco todos os dias às 9 horas, nesse mesmo canal, no momento diário de oração, às 9 horas em ponto, todos os dias. Não importa se é feriado ou domingo, estaremos lá, se Deus quiser, nesse momento diário de oração. Participem, convidem outras pessoas, porque somente através da caridade é que encontraremos a salvação. Se é bom para mim, obrigatoriamente será bom para o meu irmão. Vamos distribuir aquilo que já recebemos. Vamos à prece. Neste momento da prece final, seremos atendidos pelos benfeitores que foram destacados para estar conosco nesta atividade. Onde encontrarmos, no nosso lar, nosso ambiente de trabalho, agora, ao vivo, ou mais tarde, quando tivermos a oportunidade de rever. Ao fazermos a prece, estamos sendo visitados pelos benfeitores amigos a derramar sobre nós fluidos benéficos, salutares, envolvendo-nos em dúlcidas vibrações. Vibrações essas que nos fazem sentir uma leveza, um bem-estar, conforto espiritual. Esse banho luminoso percorre todo o nosso organismo, realinha-nos no equilíbrio emocional e sentimental, alimenta-nos espiritualmente.
eles também magnetizam a água, porventura esteja exposta. E recolhem de nossos pensamentos àqueles a quem estamos pensando nesse instante, para que também se beneficiem onde quer que se encontrem, neste plano físico ou no plano espiritual. Assim, em teu nome, mestre amigo, agradecemos a companhia agradável, amigável, fraternal e caridosa destes nobres benfeitores. Assim seja. Aos que desejarem conhecer um pouco mais a doutrina espírita, temos em nossa casa alguns encontros de estudos disponíveis. Procurem-nos, aqueles que desejarem aprofundar-se nesse conhecimento, ou indiquem a outros que estão desejando. Foi com muita alegria que dividimos esse tempo com vocês. Agradeço-vos a atenção, o carinho e, sobretudo, o amor com que vocês nos recebem nestes nossos encontros doutrinários. Uma boa tarde a todos, uma feliz noite e muitas bênçãos para todos nós e nossa família. Assim seja.